Você pede, fica frustrado e não entende por quê que você não é atendido. Será que o universo não está ouvindo você? O que está faltando para você ser atendido? Vou te falar aqui no cantinho do Ari Martins, eu sou terapeuta e nós vamos seguir em frente nesse tema. Quando você vai fazer um projeto, você precisa de esquematizá-lo. O seu pedido interno está relacionado com a sua força mobilizadora, das suas crenças, dos seus desejos e da sua realidade social, econômica e cultural. Ora, se eu estou num nicho de vida onde eu estou muito distante do que eu estou pedindo, eu preciso entender que eu não estou compatível com o processo de alinhamento da frequência do que eu estou pedindo. Então, o ser humano ele é um ser de sintonia. Então, eu preciso sintonizar verdadeiramente com o meu desejo. Então, o meio é muito rico. Eu posso tirar muito mais do meio, porque ele é meio, como diz, de trazer aquilo que eu estou buscando. E o universo ele é abundante. Então, tudo que você pedir, você pode obter. Mas você precisa de alinhar e educar o campo de acesso a tudo isso. Se você se limita o acesso apenas às percepções dos 5 sentidos, você vai ter muita dificuldade para identificar os sinais das respostas dos seus pedidos. Então é muito importante para você entender que você pode obter tudo que você busca quando você alinha a sua potência interna, que a gente pode chamar isso de fé raciocinada, para trazer do universo, porque tudo que tem no universo está disponível para todos nós. Mas nós não podemos esquecer que o lugar que a gente está, ele representa imediatamente as nossas necessidades correlacionadas à nossa sobrevivência. Então, as pessoas estão no lugar certo, no ambiente certo, com as pessoas certas. Agora, nós estamos num processo de educação, do autoconhecimento, das disponibilidades, e a partir disso a gente precisa entender que para você obter, aí aquelas pessoas que ganham na loteria subitamente, né? Ela desejou ganhar na loteria e ganhou, né? Você vê uma relação da Mega Sena de 1 para 60 milhões de pessoas. Então assim, então eu pessoalmente, eu entendo que a pessoa que ganhou, ela não acertou, ela errou. Os outros 60 milhões acertaram, porque nenhum ganhou. Porque a probabilidade é 1 para 60 milhões. Por que ele ganhou? Porque, na verdade, existem forças atuante e atuando que a gente presta pouca atenção nela, que vem do nosso algoritmo cerebral, que é a nossa conexão com o divino, que é o ambiente que o Jung começou a falar do inconsciente coletivo, que é uma teoria. Então é preciso educar os nossos propósitos, ter senso de autocrítica e agir de maneira propositiva e focada, porque tudo que você busca, você obtém. Então, por exemplo, você é uma pessoa dedicada, fidedigna, trabalha direitinho, faz tudo no modelo certinho e não obtém o que precisa, tá? Então, assim, isso tem muito mais a ver com o seu sistema de crenças, da sua rigidez, que passa você passar por uma estrada e não perceber a paisagem, e não perceber os sinais dessa estrada, que é a estrada de vida que você está fazendo. Então é preciso entender duas coisas muito importantes. A primeira, que pedir é legítimo e você tem méritos para pedir. Segundo ponto, não alcanço por quê? Porque eu não quero receber fora daquilo que eu tenho percepção. Então eu tenho que abrir as minhas percepções para enxergar a correlação do que eu estou fazendo naquilo que está me entregando. Então, o novo chega quando eu começo a ficar novo no olhar. Quando Jesus disse, pedi e obtereis, ele está relacionando que o homem é um animal social. Então, assim, por exemplo, você não vai pedir para substituir Pilatos, porque lá naquele ambiente tinha toda uma estrutura que levava ele a ser Pilatos, né? Ele nunca falou que você podia pedir para ele deixar de existir, para ele não matar ele, tá? Mas ele falou, você pode, né, tudo aquilo naquilo que você crê. Então, a crença do homem, ela precisa ser
refletida. Então nós temos que sair do ambiente infantil, do fenômeno, para entender e compreender a força mobilizadora do meu propósito, do meu desejo. Então a nossa fé precisa ser raciocinada. E eu preciso de encontrar o caminho desse lugar através da minha reconexão com o divino, que é o religare. Então eu preciso de entender que o universo me permite, toda vez que eu reconheço que o recurso está no universo. O pecado, ele é muito mais de natureza sociológica, cultural, do que propriamente estrutural, porque ele é um sistema que foi criado baseado em regras criadas pelos homens. Então, o processo de punição é um bom recurso para deixar as pessoas presas no cabresto das religiões. Eu entendo que as religiões são necessárias, mas é preciso o homem entender que ele pode amadurecer para ele ter religiosidade nas religiões. Então, esse não vai ser um processo de punição. Esse é um processo contrário, um processo de conhecimento que vai gerar permissão. Olha a sua realidade, para você testar tudo isso que nós estamos falando, e faz uma autocrítica. O que você está deixando de fazer, que aparentemente em nome do ambiente cultural que você viveu, que levaria para um lugar que você fala de não correr riscos? Ora, o homem foi à Lua. Ele tinha certeza do que ele ia encontrar lá? Ele não tinha. Ele planejou, ele teve que fazer uma série de coisas para ele ir lá. A probabilidade de ter problema, ele não tinha controle sobre ela. Então, nós precisamos de pensar que toda mudança de paradigma, ela implica em correr riscos. E os riscos você vai corrê-los baseado nos seus limites, da sua capacidade de alcançar. Então você precisa quebrar os mitos internos do medo. O medo, ele é necessário à natureza humana, mas ele precisa ser dosado, porque ele chega num determinado momento que ele te paralisa. Então o medo tem que ser um lugar que te leva para reflexionar sobre o seu verdadeiro recurso. Aí ele dissipa da sua vida. Eu sou Ari Martins, terapeuta. Siga esse canal para acompanhar mais vídeos como esse. Um grande abraço, uma alegria muito grande estar aqui com você.